Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos, tá? Bom fim de semana. Hoje, sábado, 9h21 da manhã, 13/8/2022. Tem alguns dias, né? Se não meses, que fizemos aí a última análise do Bitcoin. Mas eu falo para vocês que eu só faço uma nova análise se por algum motivo o gráfico se mover e mostrar mudança, tá? Então, como está mostrando uma mudança, eu irei analisar com vocês aqui o tempo gráfico diário, semanal e mensal, tá? Nós estamos aqui no 15 minutos. Nós vamos migrar aqui para o tempo gráfico diário, tá? Irei mostrar para vocês aqui, né, o que está acontecendo com o preço. Primeiro eu quero mostrar para vocês o padrão que o preço faz, né? Não sei se vocês já perceberam, mas é sempre bom estar reforçando. Ele faz esse padrão, tá? E a tendência predominante do preço aqui ela é de baixa, ainda está em um viés baixista. Então o gráfico ele projeta, tá? Ele faz um movimento, ele projeta, claro, para baixo. Isso já foi explicado em videoaulas, em análises anteriores, tá? Ele projeta e retrai na média, ou seja, quando ele retrai, ele faz esse movimento, tá? De zigue-zague, uma retração e, claro, se a tendência é baixista, a maior probabilidade, que nós trabalhamos com probabilidade, é de ir para baixo, correto? Então observem que o preço ele faz esses pontos de descanso, que na realidade o gráfico está de cabeça para baixo, né? Já foi explicado isso também, só recapitulando, que chegam pessoas novas no grupo, ele projeta para baixo, faz um mastro, correto? Faz uma bandeira para cima, não rompe para cima, faz mais um mastro para baixo, tá? E esses aqui no diário são movimentos macros, tá? Porque nós também temos movimentos micros. Se vocês observarem aqui, né, ele fez uma retração na média, aqui ele fez uma retração na média e fica respeitando esse padrão. E aqui nesse ponto, né, aqui embaixo, ele fez mais uma vez o mesmo movimento, que foi esse aqui, tá? De retração na média, fazendo uma bandeira, correto? Claro que poderia romper, eu vou explicar isso para vocês, ou fazer mais um mastro descendo, tá? Então a gente está fazendo bandeiras descendentes. O preço ele cruzou aqui nesse ponto a 50, cruzou a 200, né? O que chamamos de cruz morta, e nós precisamos que ela volte a 50, retorne a cruzar 200 para baixo, ou o viés ele continua de baixa, tá? Então algumas pessoas elas se confundem quando o preço ele faz uma retração. Então na análise passada, que foi a última análise que eu coloquei do Bitcoin, no YouTube, eu falei para vocês o seguinte, que o preço ele poderia retrair, fazer uma retração, porque o padrão é de baixa, até os 32K, tá? Os 32 está aqui, nível de 32, certo? Fazer uma retração até os 32, que seria mastro bandeira, e se não entrar atuando a força compradora como deveria atuar para essa EMA de 50 cruzar 200 para cima, ele volta a fazer mais um mastro. Então o que acontece? Nossa análise está dentro dos padrões. Por quê? Olha isso aqui, ó. Fibonacci, tá? Fibonacci ele mostra que tem níveis para buscar aqui, ó, até 36.600, mas nós temos aqui uma pedra, que isso aqui é uma pedra no sapato do ativo, a EMA de 200 períodos. Ela é uma EMA considerável. O preço toca aqui e poderia cair. Olha como ele faz, tentou aqui, tentou, até que rompeu aqui e voltou o preço, né? Porque a média de 50, ela se aproximou e não cruzou. Ela precisa cruzar para reverter esse padrão aqui, ó, do passado de cruz morta, tá? Cruz morta revertendo, a tendência aí para cima com certeza, porque esse padrão no diário estaria sendo revertido. Então nós temos aqui a probabilidade de buscarmos até os 32, que eu coloquei 32 é 50% de FIBO, tá? O preço tende a respeitar 32, olha só, no mesmo nível praticamente aqui dá 200, e respeitar 61,8. Eu não estou dizendo que o Bitcoin ele não tem potencial de romper 50% 61,8 e disparar aqui, buscar, sei lá, 50, 60 e reverter essa tendência.
tá? Mas como nós levamos em consideração o viés global, mercado de petróleo, bolsa de valores, Bitcoin, ou seja, criptomoedas, todos estão passando por uma dificuldade relacionada a inflações e à economia. Então, no Bitcoin não seria diferente. Tem potencial? Tem. Mas o que nós precisamos levar em consideração é que, à medida que vão entrando novos investidores, né? Pessoas capacitadas, pessoas que conhecem de análise técnica, eles não vão agredir o mercado simplesmente pelo fato de agredir. Aí estão entrando fundos de investimento, bancos, pessoas conservadoras para operar em Bitcoin. Não é aquela corrida de touros que aconteceu em 2017. Então eu acredito o seguinte, dentro da normalidade, o Bitcoin ele poderia buscar até os 32. Também não espere, o Cláudio disse que vai a 32, rompendo, nós vamos aguardar 32. Não, nada impede que o preço caia daqui e volte a perder ou buscar 17, 18K, entende? Nós trabalhamos com probabilidades, mas aqui ó, no diário, se vocês antenarem aqui para essa resistência, ela for rompida, nós teríamos aqui ó, primeiro alvo 30,65, segundo alvo 61,8 de FIBO, 45,70 e o preço já teria feito, né, cumprido com a sua responsabilidade, que é voltar até 36.597, baseado nesse movimento, tá? O segundo movimento. Porque se vocês pegarem o topo anterior, ele daria mais alto, claro, o Fibonacci aqui, o nível de 50% seria 43 e 61,8, 49. Está descartado? Não. Mas nós trabalhamos assim, à medida que o preço, o gráfico move, nós vamos fazendo análise. Às vezes eu faço 3 análises do Bitcoin por dia. Por quê? Para pegar aqui ó, de forma gradativa. À medida que o preço sobe, nós vamos nos posicionando. Aqui é positivo, tá? 9, 21, 50, todas próximas aqui a 9, certo? E cruzando. Aí o que é que nós aguardamos? A decisão disso aqui, 9 e 21, aqui ó, 9 e 21 cruzando a 50. E qual que nós teríamos à frente? A 100, tá? Que seria nesse nível aqui, ó, resistência aos 25.956. Então aqui nós marcamos uma resistência, que é a resistência da média móvel de 100 períodos, 25.998, eu coloquei aqui. Teríamos essa resistência aqui do preço, do price action, tá? 28.579 até buscar essa média de 200 períodos. Então, não quer dizer que o preço vai subir de uma só vez e bater nos níveis de 50%, 61,8. Observem que esse padrão, deixa eu limpar aqui, tá? Esse padrão que ele vem fazendo aqui, ó, de bandeira, porque ele fez um mastro descendente, ele é positivo por quê, Cláudio? Porque está fazendo topos e fundos ascendentes. E aí as pessoas já estão tão desacreditadas, né, e subestimam o mercado, e quando o preço ele faz um movimento desse aqui, ó, para cima, para baixo, aí fala agora vai morrer. Aí mais uma vez para cima, para baixo, agora cai, para cima, para baixo, para cima, para baixo, certo? O que é isso? A psicologia do mercado negativa. Mas observem que o price action ele mostra que está fazendo topos e fundos descendentes, tá? Esse fundo é mais alto do que esse mais alto do que esse mais alto do que esse. Quando nós vamos pensarmos em correção, quando o preço ele perder esse fundo aqui, certo? E fizer um fundo mais baixo, ou seja, mudando a direção do movimento. Fundo, topo mais baixo do que esse topo aqui e fundo mais baixo do que esse fundo anterior. Então, reverteu-se a tendência. Topo, fundo. Aqui ainda estaria mais alto, mas aí ele faz um topo mais baixo do que o anterior e perde o fundo anterior. O padrão de reversão, ele poderia voltar agora a fazer ou continuar fazendo um padrão topos e fundos descendentes, então iria para baixo. Mas esse padrão aqui de price action é positivo, entende? Existe uma normalidade de correção aqui no diário para nós olharmos o preço perder esse fundo e mesmo assim pensarmos, bom, isso aqui é saudável? Sim, presta atenção nisso aqui. Eu sempre falo para vocês que eu não sei fazer análise de ativos sem explicar
a minha visão e sem explicar sobre análise técnica, tá? Seria uma análise meia boca. Então, se o cara chega aqui, caiu de paraquedas, nunca operou, ele precisa entender. Então, vamos lá. 50% de FIBO seria normal uma correção. Esse padrão aqui eu já mostrei no nosso grupo precificado. As pessoas já têm essa visão aqui porque eu passei, tá? 50% 61.8 estariam em 21 e 20K. Ou seja, uma correção até 50% em 61.8 desse ponto seria uma correção saudável. Então observem que aqui ele estaria perdendo dois fundos, um fundo aqui no Price Action, tá? E outro fundo aqui no 50%, 61.8 de FIBO. Dependendo da força, né, que desce aqui vendedora, ele poderia descer até níveis mais baixos, tá? E teria probabilidade de voltar sim, certo? Então, quando ele perde esse fundo aqui, que é o último fundo, aqui é 18.919, a gente já passa a entender como algo preocupante, porque ele agora passa a perder os fundos anteriores e vai perder esse nível aqui, ou seja, está indo para baixo. Por enquanto, até 20.473 seria saudável. Para quê? E o preço voltar a subir. Eu não estou dizendo que ele irá voltar até esses níveis, mas poderia. Nós temos aqui uma LTB, perdão, uma LTA, linha de tendência de alta, que é positiva. Se fosse LTB, seria negativa nesse padrão. Então ele precisa perder primeiro esse nível, perder o suporte da 50, 9,21, que aqui estão atuando como suporte para buscar 50% e 61.8 de FIBO. Está descartado essa probabilidade? Não. Ele poderia também buscar até os 26, que seria a EMA de 100 períodos, tocar e voltar a fazer essa correção. Porém, se ele buscar até a 100, os níveis não seriam mais esses aqui. Se você pegar a FIBO aqui ou nesse ponto e colocar até a 100, eles seriam mais altos, entende? Então a gente precisa trabalhar de acordo à movimentação do gráfico. Aqui ainda é positivo, mas poderia fazer uma correção até esses níveis. Cláudio, vamos lá, subiu e rompeu aquela resistência dos 100 períodos. Nós teríamos agora a próxima resistência, tá? Irei recapitular aqui para vocês. Do Price Action e da EMA de 200. Então, a estratégia de operação subiu, rompeu a 100. Aí nós vamos para porcentagem de lucro. Nesse nível aqui, nesse primeiro rompimento, 10%, ponto 36, e no segundo seria esse nível aqui, 19,50, que ele poderia buscar até 32. Eu já coloquei, acredito que 2 meses atrás, lá no nosso canal no YouTube, onde ele desce até 30, até os 17.700, e ele buscou 17.440 e faria uma retração até 32. Ou seja, ele saiu daqui, ó, está lá, tá tudo registrado. Ele saiu desse nível aqui de sombra, certo? 17.584 aqui, poderia ser 17.400, mas nunca bate exato. Então ele retraiu e já buscou até esse nível aqui, 24.900. Então a nossa análise estava certa e continua certa. Ele poderia buscar até os 32. Agora, pós-toque da 100 e da 200, ele poderia retrair. E aí nós vamos descobrir até onde poderia ser a retração pós os 17. Lá no vídeo eu falei que poderia corrigir até 11. E eu acredito que sim, tá? Mas continua válido o vídeo. Eu estou fazendo um novo vídeo aqui porque tem um tempo que eu não faço e as pessoas perguntam: Cláudio, a gente quer uma direção do Bitcoin. Pessoal, quem quer a direção do Bitcoin, eu recomendo que estude, né? Nós temos o curso de análise técnica, nós temos trabalhos que são feitos com os alunos, grupo precificado e pacote de altcoin. Se você não consegue caminhar só nesse mercado, eu recomendo que se esforce, se informe como funciona cada grupo, para vocês trabalharem comigo e ter todos os dias as análises que eu trabalho, tá? Então, assim, independente do Bitcoin caindo ou não, nós fazemos lucro todo mês, porque nós trabalhamos em cima dos movimentos, tá? Fundo aqui, ó, 18.934, compra, subiu, bateu exaustão, venda, mostrou ponto de compra, mais uma compra, e nós trabalhamos assim, né? Eu sempre recomendo que não, compra aqui em qualquer ponto e deixa subir. E esses movimentos aqui, ó, nós conseguimos fazer lucro
em todos. Os padrões que são mostrados para nós também aproveitamos os padrões. Aí as pessoas procuram muito no mercado fundo duplo. Nesse caso aqui, o gráfico fez um fundo triplo, tá? Se fundo duplo já é sinal de reversão, imagina um fundo triplo. Então isso aqui já indicava que o gráfico iria reverter para 32, que seria o alvo dentro da normalidade. Mas poucas pessoas conseguem ver ou conhecem esses sinais que nós chamamos de super sinais. Agora já sabem porque falei de fundo triplo. Poderia acontecer também como acontece, né? Aqui não está em paralelo, mas eu poderia considerar sim. Poderia acontecer também topos triplos, onde o gráfico na mesma linha faz um topo, faz o segundo topo e faz o terceiro topo. Topo triplo, ele vai inverter a tendência aqui a jogar para baixo. Se vocês pegarem aqui, ó, estão os três topos praticamente na mesma linha, ou seja, no mesmo nível. E ele faz um movimento para baixo, movimento para cima. E poucas pessoas entendem ou conhecem desses sinais. Então, quando trabalha conosco, nós estamos no grupo precificado ou no pacote de altcoins, o porquê que eu estou falando de um determinado ativo ou reversão. Aí eu falo para ele, olha, porque aqui nesse nível eu já consigo ver um engolfo. Aí o aluno não conhece o engolfo, já passa a entender o que é o engolfo, tá? Então, observem que aqui, ó, deixa eu só tirar esse fundo para ficar claro para todos, tá? Observem que nesse ponto aqui é um engolfo. Bom, isso aqui, ó, o candle, deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Observem que o candle verde, ele consegue superar o vermelho e na sequência 1, 2, 3 soldados de força. Isso aqui é um padrão de reversão, como vocês estão vendo. Então, são padrões que a gente precisa aprender. Mas se você não tem alguém para dizer, olha, isso aqui é um fundo triplo, isso aqui é um engolfo seguido de 3 soldados de força, isso aqui é padrão de alta, dificilmente você vai conseguir se antecipar aos movimentos. Então, quando as análises são feitas, eu comento, eu passei a comentar, fazer áudios para vocês entenderem o que eu estou tentando passar ou vendo no gráfico, tá bom? Já vimos aqui, vamos dar uma olhada no MACD, tá? Olha só, CMF, Chaikin Money Flow. O Chaikin Money Flow, pessoal, ele desceu bastante aqui, ó, e observe que ele está em um padrão positivo. Apesar de que, ó, sobe, desce, é o mesmo movimento aqui. E ele, ó, se perder aqui, nós sabemos que aqui aconteceu algo de estranho. DMI, o DMI mostra que existe um movimento de alta, mesmo ele sendo um movimento normal dentro das normalidades, subindo sem aquela agressão de mercado, né, sem aquela loucura, aquele pump que o cara é assim, Bitcoin cai a 18 pela manhã, quando é à tarde já sobe a 24, uma agressão ao mercado. Observe que ele está trabalhando topos e fundos ascendentes dentro da sua normalidade. O Chaikin Money Flow, ele mostra isso. E o DMI? O DMI ele mostra que nesse ponto nós temos um movimento saudável. Observe que aqui DMI mais subiu e continuou trabalhando acima, mostrando que existe uma força predominante nesse movimento, que é de alta. Observem como o DMI menos, tá? E o ADX estão consolidados e o DMI mais ele está para cima, ou seja, a força predominante nesse momento é de alta, ou seja, ela deu-se início aqui, tá? 26 de julho, subiu bastante, depois aqui, ó, nesse ponto já caiu, certo? 7 de agosto e tem recuperação, ó. E o nosso movimento, o movimento ao qual me refiro, é esse aqui, ó, tá? Que os outros nós já sabemos, tá? De julho para cá, eu me refiro a esse aqui desse ponto, certo? 10 de agosto de 2022 e observe que ele fez um pullback e essa ponta do DMI aqui, ó, já mostra para cima. Ela está inclinada para cima desse ponto aqui para cá, para cima, indicando que a força poderia dar continuidade. Não estou garantindo que vai, tá? O MACD ele cruzou nesse ponto aqui no dia 25 de junho, tá? Subiu, se aproximou aqui, ó, cruzou para baixo no dia 3 de agosto e aqui, ó, consolidou e tenta aqui, ou já cruzou, não está dando para observar de forma clara, mas tudo indica que o MACD, ó, cruzou para cima, está na mesma vibe aqui, né?
na mesma direção do Chaikin Money Flow. Então, é um movimento considerável, um movimento positivo até o presente momento, tá? Porque está claro aqui no Price Action, saiu 17.584 e já está no nível de 25 aqui, ó, foi até os 25, correto? O que é que acontece? Aquela análise que foi feita lá no passado no YouTube é válida. Eu falei que ele poderia descer até 17.700, ele buscou 17.748 e agora ele busca os 32 que eu falei. Agora, pós 32, existe uma probabilidade alta de queda, que seria os 11K que eu falei para vocês, tá? Então, vamos aqui no semanal, tá? Observem que a 9, só a 9 cruzou a 21 para baixo e já jogou o preço lá naquele fundo de 17.448, tá? E aqui o que ele faz? Olha só, presta atenção que aqui nós temos menos ruídos, que são essas sombras que aparecem. Mastro, correto? Aquilo que foi falado, ele faz um mastro e ele faz uma bandeira, correto? Foi esse movimento aqui de bandeira. Ele perde porque o padrão, nós sabemos que é descendente, ele faz um mastro e faz um novo padrão de bandeira, correto? E pós esse padrão de bandeira, ele tem aqui, ó, as nossas probabilidades, né, que nós trabalhamos para baixo, para cima ou para o lado. Aí você fala aí teoria de Dilma, todo mundo sabe, mas nós trabalhamos com a maior probabilidade. Ele fez está fazendo uma bandeira, nós temos a resistência da EMA de 200, nós vamos nos comportarmos da seguinte forma. Pós rompimento desse nível 24, entende aqui, ó, 24.938, aqui seria a análise que eu vou passar do movimento macro para o grupo precificado pacote de altcoins. Estou passando para vocês. Rompeu para cima, qual seria a probabilidade? Primeiro topo aqui, tá? Nós trabalhamos com os pés no chão. Ah, pega logo de 69 que aí já diz que Bitcoin vai a 50. Não. 50% em 36.600, correto? 61.8 em 39.734. Vamos limpar aqui para tirar essa poluição visual. Caso o preço rompa, nós temos um nível aqui onde o preço, ó, ele encontrou no passado um suporte, não respeitou, perdeu. Então isso aqui passa a ser uma resistência nesse percurso do preço até os 50% e 61.8. Então o preço poderia buscar 22,26 de porcentagem positiva, caso rompa esse nível, e 50% 61.8, tá? 61,65 dentro desse padrão aqui, tá? Se eu puxar para esse, certamente vem para os 52. Então, primeiro, como isso aqui é macro, é semanal, eu preciso que isso aconteça aqui, correto? Positivo, falei da probabilidade positiva. Mas vamos lá, limpando aqui, nós temos esse fundo, correto? Que foi a sombra onde o preço marcou. E observem que ele marcou aqui e marcou aqui. É um suporte considerável. Se é suporte, eu coloco na cor vermelha. O preço tocou, voltou. Nós temos outro suporte aqui, tá? 19,96. Então o que acontece? Caso o preço ele encontre uma resistência, como já tem a 200 aqui, certo? O que poderia acontecer é ele dar continuidade à queda. Algo que eu gostaria de reforçar com vocês é o seguinte: se eu pegar, tá? Deixa eu tirar aqui algumas médias para diminuir essa poluição visual para vocês. Pronto. Vamos lá, nós temos esse fundo aqui, certo? É o mais próximo. Vou colocar aqui em outra cor para não confundir. Se eu pego a ferramenta de Fibo nesse fundo e puxo até o topo, observem que ele já perdeu 50%, 61.8, já retraiu até os 17. Olha a proximidade disso aqui. Então aqui ele já perdeu 50%, 61.8, que seria a normalidade. Chegar aqui no 50, reverter, ou no 68 e reverter. Então foi perdido, tá? Aí o que é que eu faço? Eu desço mais um ponto aqui e tento pegar a FIBO desse nível para entender o que está acontecendo. Aí eu pego e entendo que ele também já perdeu 50% e 61.8. Então ele não está respeitando esse fundo aqui. Esse nível de FIBO já foi também.
Então eu vou fazer o seguinte, já que está desse jeito, eu irei pegar a sombra aqui, tá? Esse fundo aqui em 3.987, que foi do passado. E vou puxar até lá ao topo para entender se ele ainda respeita 50% e 61.8. Já foi também, entende? Então todos esses fundos aqui, ó, o nível de 50% e 61.8 já foi perdido, correto? E o que acontece? Agora eu vou me basear no Price Action. Esse movimento aqui, ó, se ele não voltar, tá? Encontrar resistência nesse nível aqui, ou nesse nível de 61.8 aqui, ó, que é esse candle verde que apareceu aqui, é um suporte. E observem que esse suporte de 61.8, olha, ele está aqui, ó, vou marcar 61.8 desse movimento do fundo, dessa cor azul. Olha quantas vezes esse gráfico tocou esse nível de 61.8, para vocês entenderem que a perda desse suporte foi algo muito sério para o ativo, tá? Olha quantas vezes esse 61.8 foi tocado e foi respeitado, correto? Então, vamos lá, levar em consideração aquilo que nós aprendemos em nossas videoaulas. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Sem contar que tem uma verde 8, sem contar as vezes que se aproximou. 28.964, ponto-chave. Então, se ele deu esse trabalho danado para romper para baixo, entenda uma coisa, para romper para cima não será diferente. Então, isso aqui, ó, se torna uma barreira, um paredão no preço e no ativo. Ele poderia romper, Cláudio, aqui tranquilo a 200? Poderia. Mas nesse nível aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui. Nesse nível aqui, observe que isso aqui é uma resistência considerável. Bom, se é uma resistência considerável, o que passa a ser isso aqui para mim? Isso aqui, tá? Eu preciso entender e respeitar que isso aqui não vai deixar a coisa tão fácil como as pessoas imaginam. Nós temos um ponto de resistência considerável. Então, se o preço nós estamos trabalhando e vamos entrar nesse rompimento aqui da 200, entendam que a nossa margem de trabalho é aqui, tá? 9,69. Poderia tocar nesse nível, agora é que vem o que as pessoas não gostam. Bom, vamos seguir o padrão que eu sempre falo para vocês, que Price Action precisa entender. Projeção, retração, projeção, retração, projeção, certo? O preço ele poderia buscar até o nível de 11K, 10K aqui tranquilamente, correto? Por quê? Porque quando você, ó, ele está indo em direção a essa resistência. Vamos lá, encontrou resistência e perdeu. Quais são os próximos níveis? O preço, ele está tentando, deixa eu tirar isso aqui para ficar claro, né? O preço, ele trabalha com uma bola de ping-pong aqui, nesses níveis de suporte e resistência, certo? Ele rompeu aqui, foi embora, tá? Trabalhou aqui, suporte, resistência, aqui perde. Ou seja, ele passou a trabalhar mais uma vez dentro desse canal. E aí o que ele fez quando ele trabalhou dentro desse canal, pessoal? Ele buscou o suporte, tá? E agora tenta voltar para fazer o quê? Subir e voltar a trabalhar acima desse nível aqui, tá? Mas não, ele está abaixo. E aí nessa tentativa de reversão e romper essa barreira, que isso aqui é uma barreira, é que é complicado. É onde as pessoas entram aqui, agora é lua, rompeu a 200, agora vai com tudo. Chega que bate. Bom, os operadores, né, os big players, baleia, já sabem desse movimento, que é mastro, bandeira, e aí agora vai, subiu, já vai em 28. Aí os desavisados compram, e quando chega aqui, o que acontece? Isso aqui é um ponto de abertura de short. Se eu fosse abrir, eu não iria abrir um short aqui no fundo. O ponto de abrir short é aqui, quando o preço confirmar que realmente não vai romper essa barreira. Então aqui é o ponto de se abrir um short. O que irá acontecer, Cláudio, se o preço ele tentar romper essa resistência? Ele irá abrir gráficos positivos, talvez até rompa com falso rompimento e volte. Quando ele voltar, ele vai dar sinais claros que está fazendo isso aqui agora, ó. Topos e fundos descendentes. Em algum momento, os big players eles irão entender e abrir um short nesse fundo. E quando eles abrirem um short nesse ponto, a tendência é perder 18,
17 e buscar níveis mais baixos, tá? Da mesma forma, para que vocês entendam, é quando essa barreira for rompida, certo? A força compradora, ela vai tentar ao máximo se manter ou manter o preço acima da SMA 200. O que eles vão fazer? Eles vão tentar romper essa barreira de qualquer forma. O preço também poderia passar alguns dias brigando dentro desse suporte, ou seja, força compradora não quer deixar perder o fundo, força vendedora não quer deixar romper a resistência, porque aí seria favorável para o preço subir. Então eles vão defender bastante esse momento aqui, esse ponto. Mas se romper, tenha certeza que poderia acontecer aqui, ó, uma entrada de touros, ou seja, rompeu a resistência considerável aqui. Qual seria o próximo nível? Price Action, é claro. Olha onde está o Price Action. 47.553. Rompeu aqui, vai embora. Ah, Cláudio, mas nós temos aqui também que foi um suporte. Mas observem que os caras trabalham baseado na margem de lucro. Só nesse rompimento daria 30,94. E no próximo? No próximo daria 64,18. É considerável, sim, mas eles irão também tentar defender esse movimento para jogar o preço abaixo dos 17K. Agora, por que isso vai acontecer? Porque eles vão levar em consideração a crise do globo, ou seja, o globo está enfrentando um problema sério. Os especialistas de plantão, né, alguns entusiastas, dizem que Bitcoin é atrelado ao S&P, mas observem, quando o dólar sobe, Bitcoin cai. Quando o dólar cai, Bitcoin sobe, certo? Então o dólar fechou negativo. Bitcoin, ele valoriza, ele sobe. Então, eu trabalho Bitcoin baseado no gráfico do dólar. É bem melhor e eu não vejo isso aqui seguindo S&P algum. Mas se alguém vê e quer defender isso, show de bola. S&P são 500 empresas que são atreladas ao dólar. Vai dar 6 por meia dúzia. Então, eu vou direto ao gráfico do dólar que responde muito bem, certo? Se o dólar cai, Bitcoin sobe. Se Bitcoin sobe, é porque o dólar está caindo ou vice-versa. Entende? Por quê? Porque os operadores que operam dólar, operam petróleo, operam bolsa, é o mesmo operador que opera Bitcoin. Não existe essa falácia de 2017 que os operadores vão migrar para o Bitcoin, a bolsa vai morrer, o dólar vai colapsar e Bitcoin vai bombar. Não. Todos operam os mesmos mercados. Ninguém é otário. Se o cara tem probabilidade de operar bolsa, Bitcoin e vamos lá, ações lá fora, né? Bolsa americana, ele não vai ficar só no Bitcoin. Ele tem 3 probabilidades de ganho. Então, se um está mal, ele vai para o outro. Se outro está mal, ele vai para um. E não fica apenas esperando, sofrendo, observando as quedas do Bitcoin. Ou seja, baleia, ele dá uma ordem de venda e espera buscar alvo de compra. Dá uma ordem de compra e espera dar um alvo de venda. Sardinha que fica esmiuçando, especulando 24 horas, minutos a minuto, certo? E eu estou incluso nessa questão sardinha, porque nós vivemos aqui buscando oportunidades do gráfico. Especulação não é termo pejorativo, sardinha não é termo pejorativo, é simplesmente pequenos investidores, investidores minúsculos, tá? Buscando vantagens, correto? Ou não seria assim? Entendo a mineradora de ouro físico, botando maquinários descendo a 1.000 metros de profundidade no chão e doando, né, doando aquele cascalho que sai da extração para os sardinhas. Vão peneirar e passar isso aí para ver se acham algo que vale a pena. E pior que acha, né? Chegam a achar pepitas dentro daquele cascalho que a mineradora acaba doando para ajudar a comunidade. Não seria diferente essa visão, mas as pessoas não gostam. Eu quero entrar aqui nesse fundo e quando o Bitcoin bater 1 milhão, 2 milhões, eu estar zilionários. Ou seja, o dia em que a Terra parou. O governo de El Salvador comprou 500 Bitcoin e amarga uma queda monstra. Por quê? Ele poderia estar comprando, ou seja, vendeu no topo, bateu no fundo, vai fazer uma retração, ele compra no início da retração e vende no fim da retração. Se ele vendesse aqui, compraria mais 500 aqui, estaria vendendo aqui, se não romper ele vende aqui e compra aqui no 11. Não, eu compro aqui em 69 seguro, porque daqui a 5 anos Bitcoin busca 100 mil. O futuro a Deus pertence, tá? Nós não trabalhamos dessa forma. Comprou aqui,
calibre stop. Se não for a 100, você vende aqui um exemplo. No nível de 66, tá? Vendi aqui. Ele foi aqui, ó, 69. Vendi a 66, não foi a 100. Pronto, vendi. Já poderia ter comprado aqui. 33. Comprei, poderia ter vendido aqui. 47. Vendi, poderia ter comprado aqui. 18. Comprei 17. Já vai 24. E é assim que eles trabalham. Porque eles entenderam que esse é um padrão mastro, bandeira. Nós vendemos no topo da bandeira e compramos no fim do mastro. Vendemos no topo da bandeira e compramos no fim do mastro. Agora é preciso conhecer de análise técnica para saber o que é compra e o que é venda. E todos esses movimentos, eles foram alertados, foram passados no grupo precificado. Mesmo o Bitcoin caindo, nós já chegamos a fazer 2.000% de lucro por mês nas análises que nós operamos Bitcoin e altcoins. Tá bom, pessoal? Agradeço a atenção de todos, tá? Espero que deixe o seu comentário, o seu like, né? Passe esse vídeo para um amigo que tem interesse em aprender, tem interesse em análise técnica no mercado cripto, tá bom? E vamos que vamos, aguardar a próxima videoaula, tá bom? Bom sábado a todos, bom domingo. Quem tem interesse em fazer esse curso de análise técnica voltado para o Bitcoin, altcoins, ou seja, mercado cripto, é só me procurar que tem o meu número do WhatsApp ou o link aí do nosso canal lá do Telegram, que é um canal aberto, canal do Telegram. Você entra lá e me chama no privado que eu explico tudo detalhado para você, tá bom? Muito obrigado e vamos que vamos.